Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aproveitar, respirar e agradecer. Por que agradecer, Marisete? Porque a gratidão, ela transborda no coração de Deus e abre todas as portas. E nessa manhã, a tua glória é que nos atraiu. Por quê? Porque Ele nos acordou hoje, na nossa quarta-feira, para vencer. E eu quero te pedir que compartilhe essa live com um amigo. E entenda tudo que Ele tem para mim e para você hoje. Ele separou para mim e para você, e para mais ninguém. Porque quando Ele decidiu que eu viria a essa terra, eu seria uma mulher, a mulher que eu sou hoje. Ele colocou em mim todo o preparo, Ele colocou em mim tudo que Ele precisava para cumprir a promessa que Ele tem sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele também colocou. Porém, tudo que é meu, Ele preparou para mim. E tudo que é para você, Ele preparou, Ele separou para você. Nós somos únicas, nós somos filhas amadas dEle. Ele nos fez diferenciadas com a nossa essência própria, com o nosso cheiro próprio. Tudo é meu e tudo é seu, individualizado para cada uma de nós. Nós temos o DNA do Pai. Bom dia, meninas. Bom dia. Que Deus abençoe grandemente o nosso dia, o meu dia, o seu dia. Que possamos estar sempre focada no centro da vontade de Deus, que Ele nos leve até lá. Mas nessa manhã, eu quero que Ele te atraia a viver no centro da sua vontade, que você se coloque na presença de Deus. E eu quero começar a nossa manhã te fazendo uma pergunta. A verdade te liberta? A verdade te liberta? Quero que você pense nisso. A verdade te liberta? Porque nós precisamos viver a verdade. Eu quero ler para você aqui, que diz assim: vocês pertencem ao Pai de vocês. O diabo querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a própria língua, porque o diabo é a mentira. Pois é mentiroso, ele é o pai da mentira. Está lá em João 8,44. E eu quero que você entenda uma coisa. Tudo que não é verdade é mentira. Então nós precisamos buscar viver a palavra de Deus, que é a verdade. Porque Deus é verdade e é vida. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu e você precisamos caminhar, trilhar essa jornada. Eu, como advogada, preciso buscar a verdade dos fatos. Eu preciso peticionar a um juiz pedindo a verdade, o que meu cliente está buscando, né? Tentar provar para o juiz a verdade dos fatos, o direito do meu cliente, mas sempre buscando a verdade. A palavra de Deus fala: se você não é verdade, você é filho de quem? Do diabo, que é mentira, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então, se nós queremos viver em plenitude, que é a busca da plenitude que nós queremos, ontem eu falei que não há como buscar essa plenitude sem estar no centro da vontade de Deus, porque é Ele que é o caminho, a verdade e a vida.
E ele te gerou lá no ventre da sua mãe já com uma promessa sobre a sua vida e sobre a minha vida. E nós, com essa promessa, vamos viver uma jornada, um processo. Nós precisamos resistir essa jornada para vivermos a promessa de Deus para a nossa vida. Ele já conhece o nosso futuro, ele já sabe de tudo que nós vamos passar, porém ele quer que nós sejamos preparadas pela jornada, pelo caminhar. Marisete, o que você fez para chegar até aqui? Eu tive um processo, uma jornada, uma caminhada de preparação para me tornar quem eu sou hoje. Mas existe momentos que Deus nos desconstrói para construir de novo. Por quê? Porque é Ele que sabe o melhor para nossas vidas. Os planos dele são infinitamente melhores do que eu quero para minha vida. Então eu quero que você entenda que Deus sempre terá o melhor para mim e para você. Essa busca de plenitude você precisa iniciar, claro, que na palavra de Deus, onde eu falei para você, como assim? Como eu vou ter essa vida plena? Buscando aonde? Na palavra, aqui está, na Bíblia. Você precisa buscar no manual do fabricante, no manual de quem te criou. Porque se você compra um carro, você olha o manual. Se você compra uma geladeira, você olha o manual. Se você qualquer item que você compra, vem um manual do fabricante ali. Eu e você fomos fabricadas pelo Pai. Deus que nos criou, então ele deixou a sua palavra como um manual. E eu e você precisamos seguir esse manual. E eu quero ler aqui para você nessa manhã. Falei para você do livro de Provérbios, né? Que é os nossos rotineiros. Quero ler para você aqui nessa manhã Provérbios 21. Hoje, Provérbios 21. Então eu quero ler com você aqui. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus cuida do nosso coração. E nós, por mais autoridade que você tenha, você vai estar sempre debaixo da poderosa mão de Deus. Ele vai te levar ao encontro da promessa que ele tem para você. Por mais que você queira se desviar do caminho, ele tem uma rota, uma direção para você chegar lá. Então, o coração do homem pode querer muitas coisas, mas vai prevalecer a vontade do Pai sobre as nossas vidas. Então, vamos buscar passar pelo crivo, viver debaixo da poderosa mão de Deus. Ele vai ter sempre o melhor para nós. Então, lá no 2 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, né? Muitas vezes eu e você achamos que estamos indo no caminho certo, que estamos fazendo o certo, mas aos olhos do Pai não é bem assim. Então, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o quê? Os corações. Os corações. Então, ele conhece as intenções do meu e do seu coração. Nessa manhã, eu estava orando, pedindo a Deus direção. Essa noite também, orei, pedi direção. Nós tivemos um encontro ontem, né? De casais, de amigos que faziam um dia que não se reunia. E eu falei assim, como é bom estar com pessoas que te levam para a presença de Deus. Uma reunião simples de casal ontem à noite, de grandes amigos, que fazia dia que não se reunia, porque cada um corre para um lado. E eu falei, como é bom você estar no centro da vontade de Deus, porque você para tudo e vai viver o que Deus tem para você. Então foi uma reunião simples, porém prazerosa. Por quê? Porque um casal, um amigo, uma amiga que vive debaixo da poderosa mão de Deus, que vive os princípios da palavra de Deus, quis preparar uma reunião de casais para a gente estar ali com eles, comendo uma sopa, conversando, orando, tendo gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Essa reunião de pessoas que vivem o mesmo
propósito debaixo da mão de Deus. Então você tem que estar alinhado, buscando em Deus, porque Deus vai colocar pessoas, Deus vai colocar negócios, Deus vai colocar verdade, para que você viva a verdade, seja confrontada se você estiver se desviando do caminho, para que você volte para o centro da vontade dele e que você viva as promessas dele para a sua vida. Então, naquele jantar simples ontem de casais, estávamos, eu acredito, em uns 10 casais. Foi muito interessante, por quê? Porque aquele casal, ele teve uma preparação. Deus preparou a vida deles, a jornada deles. E hoje eles têm sabedoria. Eles dois fizeram, gente, um ioline. Preparou com as próprias mãos para nos receber ontem. Então, é maravilhoso você ver a dedicação da busca, né? Do servir, do preparar, do atender, do receber. Mas Deus preparou eles primeiro. Deus levou eles para caminhar uma grande jornada, trilhar um caminho debaixo da poderosa mão de Deus, e hoje eles estão tranquilos, em paz. Eles vivem a plenitude da vida que Deus tem para eles. Então, com certeza, eu quero te falar com certeza do que eu conheço hoje na legislação como advogada, mas eu quero te falar hoje do que eu conheço, que eu preciso conhecer muito mais, me aprofundar todos os dias em conhecer a palavra de Deus. Marisete, como assim? Sim, todos nós precisamos conhecer profundamente o que Deus escreveu, o que escreveram, ter autoridade do que você está falando. Eu quero estudar, eu quero buscar conhecimento mais e mais na palavra de Deus para que eu possa, buscar viver no centro da vontade dele e no caminho da plenitude, da tranquilidade, da paz, da sabedoria, do entendimento de estar no caminho certo. E ali eu olhando, falei para ela, falei, minha amiga, quero te falar algo. Eu quero descansar como você descansa hoje. Eu quero estar nessa paz de parar eu e meu esposo daqui. Eles têm muitos anos juntos de casados. Eu sei que meus filhos casarão, vai cada um trilhar o seu caminho, mas eu e o meu marido, eu quero hoje pensar que eu e ele chegaremos nesse caminho, nesse descanso que Deus tem para nós, juntos nessa caminhada e nessa jornada. Como que faz isso? Ela falou assim: viva a verdade de Deus. Esteja debaixo da palavra, vivendo a palavra de Deus, vivendo no seu proceder, no seu agir, a verdade de Deus para a sua vida. Então eu quero que você entenda hoje a busca da plenitude diária, plenitude espiritual, plenitude emocional e plenitude física é debaixo da poderosa mão de Deus. Ele tem que ser prioridade na nossa vida. A prioridade é Deus, depois é você, né? E se você tiver um esposo, seu esposo. E eu estava vendo também ontem, ouvindo, na verdade, a pastora falando, e Ana Teresa, né? E ela estava falando uma coisa muito interessante. As mulheres hoje buscam muita coisa, buscam empoderamento no mundo, buscam esse empoderamento feminino. E eu sempre falei que Deus já nos empoderou. E ontem ela confirmando, ela falou assim: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, porque ela já é poderosa em Deus. Deus já empoderou essa mulher. E essa mulher sábia, ela precisa ser casada, precisa isso, precisa daquilo para ela ser sábia? Não, todas as mulheres. Deus tem uma promessa sobre a vida delas. Tem mulheres que não irão casar, mas tem mulheres que casarão, se tornarão viúvas. Tem mulheres que se divorciarão, porque a vontade de Deus é que vai prevalecer sobre a vida delas. Então a mulher, ela tem que buscar essa plenitude de vida, independente se ela está casada ou se ela está solteira ou se ela é viúva. Eu tenho muitas amigas viúvas nesse momento. A pandemia matou muito mais homens do que mulheres. Então, muitas mulheres ficaram viúvas. E eu tenho grandes amigas viúvas sábias. Eu tenho grandes amigas viúvas solteiras, ou sábias solteiras.
E tem também mulheres sábias separadas. Não é porque, é só a mulher casada que é sábia. Não. Então eu quero falar para você que Deus tem um projeto para a vida da mulher. Uma vida plena para ela. E a vida plena do caminhar, existe uma jornada. Você vai ter que trilhar essa jornada sabiamente. Vai ter pedra, vai ter lapidação, vai ter lutas, vai ter muita coisa para você ser preparado. E existe tempo de recomeço para a vida da mulher. Mas você precisa entender e viver o processo. Você entendeu? Se conhecer, esse autoconhecimento você só vai adquirir de dentro para fora, um olhar para dentro de você, para você ser transformado. Meu marido tá aqui se arrumando. Ontem, uma amiga minha do Rio de Janeiro falou assim, nossa, eu tentei enquadrar para mim colocar você e o Jaires na foto, na live, não consegui, foi muito rápido. Então pega ele hoje e deixa ele um pouquinho que eu quero enquadrar vocês dois na live hoje. Falei, tá bom, vou falar com ele para ele fazer uma live comigo. Porque ele, toma café e foge. Tá aqui, vou mostrar para vocês. Você acha que ele não tá? Ali ele, tomando café da manhã, mas ele foge. Ele não participa muito. Mas eu vou pegar ele pra gente falar sobre o processo, sobre vida, sobre, o lapidar de Deus na minha vida e na sua vida. E eu quero falar para você hoje, nós estávamos falando sobre Provérbios, eu quero ler novamente. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Então, amados, se o coração do rei está na mão do Senhor, é ele que determina. O cara é o rei, mas ele não determina nada. É debaixo da poderosa mão de Deus. Se você não estiver, nem o rei, nem a autoridade, nem o presidente do país, só acontece, nada foge do controle de Deus. Então, como os ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, Mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Então, amados, mesmo aqueles que têm autoridade, que são, autoridade no país, eles estão debaixo da poderosa mão de Deus. Homens e mulheres, eu e você podemos fazer planos, porque aos nossos olhos, muitas coisas podem estar certas, mas Deus sonda as intenções do nosso coração. Então, você se preparar para viver essa plenitude, eu te perguntei no começo, existe verdade? Você está buscando a verdade para você estar na direção correta? A verdade hoje, ela te liberta ou ela te aprisiona? Você precisa entender. Porque viver mentiras, viver num mundo de mentira, você está servindo a alguém que não é o Senhor. O Senhor, ele vive a verdade. Então, a verdade vai te libertar nessa manhã para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Tudo que não é verdade é o quê? É mentira. É simples. Deus, ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. E está na sua palavra. E se você não quer viver debaixo da poderosa mão de Deus, você está vivendo no mundo. E o mundo jaz no maligno. Aí essa plenitude que eu e você precisamos buscar para ter paz, tranquilidade, viver debaixo, de um padrão de, vamos dizer assim, de santidade, porque Deus nos manda buscar a santidade no nosso proceder, no nosso agir, no nosso fazer negócio, na advocacia, na serralheria, na energia solar, nos seus negócios, no seu empreender, aonde eu estou indo hoje, dentro do segmento de cursos, de treinamentos, aonde você for, se o seu proceder não for a verdade, você vai viver mentiras. E mentiras veio da onde? Do pai da mentira, que é Satanás. Porque Deus é verdade, é vida. E ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E para vivermos em busca dessa plenitude,
o primeiro análise que eu quero que você faça é esse. Onde eu estou? Eu estou vivendo a verdade? Eu estou buscando viver debaixo da poderosa mão de Deus? O meu proceder no meu dia a dia, lá no meu escritório, sendo advogada, fechando contrato, ou lá na serralheria, na indústria, vendendo meus serviços como empresária na área de estrutura metálica, na área de energia solar, como tem sido o meu proceder, o meu dia a dia? Ou eu sou só cristã dentro da igreja? Então, essa busca dessa plenitude tem que começar por esse análise primeiro de verdade na sua vida. Eu estou vivendo debaixo da poderosa mão de Deus. O meu proceder está me levando até lá. Eu quero caminhar no centro da vontade de Deus. Sabe por quê, amados? Porque a tribulação já falou que vem. Mas nós precisamos trilhar o caminho do nosso dia a dia, que é para buscar o quê? Conquistas, vitórias. Deus tem tudo isso para nós. Ele já nos deu, ele já nos preparou. Se você ler lá em Deuteronômio 28, eu vou ler aqui para vocês. Existem promessas de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele já preparou para mim e para você grandes vitórias. Inclusive, se você ler... Obrigada, Nilce, obrigada. Amém. Você também, minha amiga. Aqui, ó. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar o quê? Os mandamentos e obedeceres o que eu te ordeno, ele fala o quê? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Nações da onde? Da terra. Ele está falando de vida na terra, de viver plenitude de vida aqui na terra. Mas ele existe aqui uma ordenança. Se você ouvir e obedecer os mandamentos do Senhor, você será exaltado sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Olha só. E te alcançarão o quê? Todas essas bênçãos. Quais são as bênçãos? Bendito você será ao entrar na cidade, e bendito será no campo, aonde você estiver. As bênçãos do Senhor te alcançarão. Isso é promessa de Deus, mas você precisa estar vivendo debaixo da sua poderosa mão. Marisete, eu vejo tantas pessoas que estão no mundo, que não servem ao Senhor, que muitas vezes Amados, nada foge do controle da mão de Deus. Nada fugiu ao seu controle. Não tenha inveja do ímpio. A ele o seu próprio mal. A paga dele vai chegar. Mas aqueles que andam debaixo da poderosa mão de Deus já têm na sua vida uma promessa. E ela irá se cumprir. Porque ela não é uma promessa da Marisete. Você chegou lá no meu escritório e eu vou falar, olha, eu vou ganhar o processo para você, isso e aquilo outro. Ei, eu não tenho poder para isso. Eu sou advogada, eu vou buscar o seu direito, eu vou confrontar a legislação com que você me trouxe e vou fazer uma petição e vou protocolar o seu processo, pedindo que o juiz reconheça o seu direito. Aqui não, amados. Aqui já existe uma promessa sobre a sua vida. E existe apenas um princípio. Se você obedecer os mandamentos do Senhor seu Deus e ouvires atentamente tudo aquilo que ele está te mandando obedecer, você será exaltado sobre todas as nações da terra. Olha ele, ó, de novo. Partiu. Então, amados, aí, ó. Diz que é pra você ficar aqui um pouquinho assim. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí, viu? A Nilce, tá vendo, Nilce? Então, amados, é justamente isso.
Existe uma promessa de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, mas existe um mandamento. Se eu e você ouvirmos atentamente e obedecermos os mandamentos do Senhor, nós o quê? Seremos exaltados sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançará. Olha aqui, e te alcançará todas as bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Tudo aonde você colocar as suas mãos e os seus pés será abençoado. As bênçãos do Senhor virão sobre sua vida. Você apenas precisa estar obedecendo os mandamentos do Senhor. E tem mais, fazendo a sua parte. Porque existe plantação e colheita. Você tem plantado, você colherá. Porque você será abençoado no campo e na cidade. A sua casa será abençoada, os seus filhos serão abençoados. Existe promessa de Deus para os seus filhos. Ei, onde andares, bendito serás ao entrares e ao saíres. Ei, o Senhor fará que sejam derrotados perante a tua presença os teus inimigos e todos aqueles que se levantares contra ti. Ei, por um caminho eles virão contra ti, mas por quantos caminhos eles fugirão de ti? Porque o Senhor, o teu Deus, ei, Deus fala, né? Serão derrotados na tua presença aqueles que levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Por quê, amados? Porque você obedeceu os mandamentos. Então, se você quer viver em busca de uma plenitude, existe um mandamento. Você precisa viver a verdade. E a verdade é quem? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, não há plenitude. Sem Ele, não há busca por essa plenitude. Não há busca de plenitude na vida pessoal, não há busca de plenitude nos negócios, não há plenitude de vida na sua vida emocional. Não haverá plenitude, porque sem Ele não há vida. Ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, amados, para você ter plenitude, você primeiro precisa se encontrar com Deus, confessá-lo como único e verdadeiro Deus, e você o aceitá-lo, pedir que ele venha fazer morada no seu coração. E aí você ainda vai pedir mais. Senhor, eu quero que o Senhor me limpe, me limpe. Eu estou aqui confessando os meus pecados, mas eu quero que o Senhor me limpe dos meus pecados e me fortaleça para que eu não peque mais. E que eu busque viver em santidade. É fácil? Não é fácil. Mas é um processo diário, é uma jornada. Lembre-se bem, se tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, ela irá se cumprir. Porque é para você essa promessa. Eu e você somos individuais. Deus nos fez única. Mulher, eu e você somos únicas, individual. A promessa que Deus tem para minha vida não tem para a sua. Então você precisa entender uma coisa. Tudo que Deus tem para mim vai acontecer porque é para mim. Não precisa eu ter inveja da vizinha, não precisa eu ter inveja daquela mulher ali do lado, olhar para ela e não precisa, porque a promessa de Deus ela é individual e ela é para mim e para você. O que ele tem para mim, ele não tem para você. O que ele tem para você, ele não tem para mim. Então não precisamos, eu e você, buscar empoderamento no mundo para ser feminista, para isso, para aquilo. Não. Deus já nos fez poderosa. Ele já nos escolheu para nós sermos mulheres virtuosas, mulher plena, mulher cheia do amor de Deus. Ele escolheu fazer eu e você para vivermos em plenitude. Nós é que nos desviamos do centro da vontade de Deus. E se você está aí vivendo uma vida que não é para você viver, volte para a casa do Pai, volte, vamos aqui juntas caminhar em busca dessa plenitude, para que você encontre a sua real identidade de quê, Marisete? De filha amada do Pai.
Porque Ele te criou para você ser a filhinha dele, amada dele. Ele tem coisas grandiosas para sua vida. Você vai empreender, você vai estudar, você vai fazer negócios, você vai ser uma mulher virtuosa, porque a palavra de Deus fala que a mulher virtuosa, ela será honrada nos portais da cidade. Eis, com seu marido, sim, aquela mulher diligente, que ora, que vigia, que busca, que acorda cedo, que trabalha, mas aquela mulher também que cuida dos seus afazeres, da sua casa. Essa mulher será honrada, porque a palavra de Deus fala que ela é uma mulher sábia, que ela edifica a sua casa. Só se ela for casada? Não. Ela edifica a sua casa. Se ela for viúva, ela vai cuidar dos seus afazeres, ela vai orar, ela vai buscar. Deus não fala só se você for casada que você vai ser uma mulher virtuosa. Não, Deus fala da mulher virtuosa, que acorda cedo, que é diligente, que cuida dos seus afazeres, dá ordem aos seus liderados. Porque ela tem, lá na palavra de Deus fala que ela tem pessoas para ela liderar, para dar ordem aos seus empregados, aos seus liderados. Então essa mulher sou eu e você. Essa mulher é uma mulher solteira, que ela tem pai, que ela tem mãe, que ela tem casa para cuidar. É uma mulher que casou, mas não deu certo, separou. Ela saiu do centro da vontade de Deus porque ela separou? Não sei, amados, não sei o que aconteceu, mas se ela voltar para a casa do Pai, se ela confessar Jesus como seu único e verdadeiro Deus e viver debaixo da poderosa mão dele, colocando ele como prioridade em sua vida, e ela sendo a segunda pessoa, porque é ele, depois você precisa se cuidar, se conhecer de dentro para fora, buscar essa plenitude de vida. Mesmo você sendo solteira, ou você sendo casada, ou você sendo viúva, Deus, ele veio para te tornar uma mulher virtuosa. Ele veio para te tornar, não, ele te fez uma mulher virtuosa. Quando ele te criou, ele já escreveu os seus dias. Ele não te criou para você não ser uma mulher virtuosa. E ontem eu estava ouvindo a pastora pregar, né, Tereza, e ela falou assim: amados, para todas as mulheres, não é para algumas, é para todas. Inclusive, muita gente olha para a Bíblia e vê muitas mulheres poderosas. Teve juíza, Débora, era profetisa, era juíza. Teve Ruth, que era uma mulher viúva. Ah, é, amados? Sim. Vou ler aqui para você, Ruth. Trabalhadora fiel, obediente, e ela escolheu caminhar com a sua sogra. As duas eram viúvas, elas caminharam e foram em direção à promessa de Deus para a vida dela. Não insista comigo, ela falou para sua sogra. Não te deixarei mais. Eu acompanharei você. Onde tu fores, eu irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Ali, amada, ela decidia viver debaixo da poderosa mão de Deus. Ela era uma mulher virtuosa, que conheceu um Deus todo-poderoso e decidiu seguir caminhando ao lado de uma viúva, porque ela também era, mas Deus tinha promessa sobre a vida dela. Ei, tá lá em Ruth 1,16. Leia o livro de Ruth. Leia o livro de Débora. Está lá em Juízes 4,9. Ei, são mulheres grandiosas que viveram as promessas de Deus para a vida delas. Ah, a juíza tinha inveja das outras mulheres, as outras mulheres tinham inveja dela. Não inveje ninguém, amados. Deus tem uma promessa para mim e para a sua vida. Deus quer apenas que nós vivemos debaixo da sua poderosa mão, obedecendo os seus mandamentos, e as promessas dele se cumprirão sobre a minha e sobre a sua vida. Então eu quero que você entenda uma coisa: nada vai te tirar do centro da vontade de Deus, mas você precisa escolher viver lá. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele nos renova, Ele nos dá a oportunidade de casar novamente. Deus preparou um esposo para Ruth. Deus vai preparar um esposo para você. Ah, mas eu só vou ser feliz se eu casar? Não. Deus tem bênção para mulher solteira. Deus tem bênção para viúva. Deus preparou um marido para ela. Ah, agora ela vai ser virtuosa porque ela está casada novamente? Não.
Ela pode ser virtuosa sem ela estar casada, sendo solteira, sendo separada, divorciada, viúva. Mas ela escolheu caminhar em plenitude de vida, vivendo debaixo da poderosa mão de Deus. Tem Ana, mas eu vou te falar de uma mulher que era improvável, que muitos falarão, fala sério. Essa mulher viveu em plenitude de vida? Sim, amados. Ela viveu perdida no mundo, até o dia que ela ouviu falar de um Deus todo-poderoso. E ela decidiu conhecer esse Deus, servir esse Deus, viver debaixo da sua poderosa mão de Deus, conhecer a palavra cada dia mais. E ela foi poupada em toda uma cidade. Era uma mulher que, se você olhar para a história, vai falar, não, Deus não ia estar com essa mulher. Ei, ele veio para todos. E ele veio, quando ele te criou, ele tinha uma promessa sobre a sua vida. E tem o tempo certo das promessas de Deus acontecerem. Mas você precisa buscar e caminhar em plenitude, debaixo da poderosa mão de Deus. E eu vou falar para você de uma mulher improvável. Eu gosto muito de falar isso, e eu gosto de falar dessa mulher, porque assim, quando eu falo dela, os narizes se entortam. As pessoas falam, fala sério, eu vou falar, porque Deus nos fez mulher virtuosa, independente de onde eu esteja hoje. Eu estou como advogada porque eu estudei, eu me preparei para ser advogada. Mas eu posso amanhã decidir não querer mais advogar. Eu vou deixar de ser advogada? Não. Eu estudei, eu busquei conhecimento, eu tenho a minha OAB, eu posso até pedir para suspender ela, para mim não ficar pagando anuidade, mas eu não deixarei de ser advogada. Eu já me tornei, eu já busquei, eu já me qualifiquei. Eu posso avançar, mudar de área, mudar de profissão, fazer uma transição de carreira, se for a vontade de Deus para minha vida. Mas agora, neste momento, eu vou te falar de uma mulher improvável, que você vai falar, ela não era mulher virtuosa, ela não estava vivendo no centro da vontade, ela não estava mais, até ela ouvir falar de Jesus. E quando ela ouviu, ela decidiu. Ela era quem? Raabe. Uma prostituta chamada Raabe. Você já ouviu falar sobre ela? Está lá no livro de Josué. Ela foi a única mulher que, ao conhecer Jesus e ouvir falar dele, ela decidiu servir esse Deus. E por causa disso, ela salvou toda a sua casa. Ela foi uma mulher virtuosa. Através da vida de Raabe, ela salvou toda a sua casa. Se você ler lá no livro de Josué, você vai ver que quando Deus deu uma ordem para Josué destruir Jericó, Raabe foi a única que Deus mandou, não toque em Raabe e em quem estiver com ela. Então, amados, ela foi ali poupada, ela e a sua casa. Porque quando você decide viver no centro da vontade de Deus, Deus não é invasor. Deus permitiu que Raabe vivesse do jeito que ela queria até aquele tempo. E aí, chegou até ela os feitos do Senhor, tudo que Deus fez na vida de Moisés, tudo que Deus fez na vida do povo, tirou o povo do Egito, abriu o mar para o povo passar, ela ouviu tudo aquilo, ela falou, meu Deus, que Deus é esse? Eu preciso conhecer desse Deus. Ela era o quê, amados? Ela era uma prostituta. Marisete, mas você está falando de mulher virtuosa. Eu estou falando de mulheres virtuosas, que ao decidir, ao conhecer, ao ouvir falar como Raabe, ela decidiu viver no centro da vontade de Deus. Então, amada, ela decidiu naquele momento viver a verdade, o caminho e a vida. E Deus era isso para ela. Porque quando ela conheceu Jesus, quando ela ouviu falar, ela decidiu segui-lo. E ela fez o que, amados? Aquele que peque, não peque mais. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mata, não mata mais. Aquela que vivia em prostituição, não prostitua mais. E ela decidiu servir a esse Deus. E ela foi poupada. Foi a única dentro de uma cidade que Deus deu uma ordem para Josué. Destrua toda a cidade em fio de espada, mas não toque em Raabe. Ali Deus, amados, ali Deus falou para Josué,
ela e a sua casa. Ela foi uma mulher tão virtuosa que ela salvou ela e a sua família. Quem estivesse com Raabe era para ser poupado. Foi uma ordem vinda do alto. Deus falou ao ouvido de Josué: não toque em Raabe. Então, amados, eu quero falar para você aqui nessa manhã que existe uma promessa de Deus sobre a minha e a sua vida, para que nós possamos viver o projeto dele, a missão dele aqui na terra. E vai se cumprir, porque a promessa é do Senhor. E você vai buscar viver em plenitude espiritual, emocional e físico. E eu quero aqui agora falar para você, eu continuo aqui toda manhã tomando o meu colágeno, as minhas vitaminas, eu estou cuidando do meu corpo, do templo do Espírito Santo, porque Deus não vive em qualquer templo. Você precisa cuidar da sua saúde física, você precisa cuidar da sua saúde emocional. Mas eu tive uma crise, um mês de ansiedade, que eu achei que eu ia morrer. Ah, Marisete, passou? Não, eu tenho que cuidar, eu tenho que buscar, eu tenho que estar cuidando da minha saúde, me alimentando, tomando as vitaminas certas, fazendo atividade física, cuidando do templo do Espírito Santo, cuidando da minha mente para não entrar em ansiedade, para não ter depressão, para não ter os males que estão lá fora. O mundo jaz do maligno. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus, amados, Deus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E Deus, ao criar a mulher, já empoderava ela. Ele dava um poder que só ela tem. Qual é esse poder, Marisete? De trazer toda a humanidade à Terra. Ali Deus empoderava a mulher como seu único e especial. E Ele deu para a mulher o dom do gerar. Só a mulher tem dentro dela a possibilidade de gerar vida. Deus coloca lá, Deus uniu o homem e a mulher, coloca uma sementinha, e aquela sementinha vai ser gerada por 9 meses dentro de uma mulher. Não existe poder maior. Por mais inteligência que Deus deu ao homem, não existe a possibilidade de homem ser gerado fora do ventre de uma mulher. Então, amados, Deus já nos empoderava como mulher virtuosa, mulher prendada, mulher... Ele nos preparou para ser vida e vida em abundância. Não há um dom maior. Nós geramos vida dentro de nós. E eu e você precisamos buscar essa plenitude, voltando para a casa do Pai, restaurando a nossa identidade de filha amada do Pai. Para de buscar empoderamento no mundo, não tem. É vazio. Ele quer nos separar do amor de Deus. É para isso que Satanás levanta feministas para pegar empoderamento feminino lá fora de uma maneira que Deus não quer que nós vivamos. Existe uma mulher poderosa em mim e em você, porque Deus já nos empoderou. Então, amados, sejamos sábias, sejamos virtuosas. Nós precisamos voltar para a casa do Pai, restaurar a nossa real identidade de filhas amadas dele, para viver tudo o que ele tem para mim e para você. Ele tem, amados. Ele tem uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas eu e você precisamos decidir viver essas promessas de Deus. Como que eu decido, Marisete? Decidindo, aceitando Ele como o único e verdadeiro Deus. E aí você vai trilhar no caminho da palavra, o manual do fabricante, que é a Bíblia que eu li para você aqui. E você vai viver no centro da vontade de Deus. E eu quero falar para você, até uma prostituta, sim, até uma prostituta. Quando ela conheceu Jesus, o seu passado foi cancelado, foi esquecido, foi jogado no mar do esquecimento. E aquele que pecava não peca mais, aquele que mata não matarás mais. E ela foi levada ao centro da vontade de Deus para viver as promessas que Deus tinha para ela. Inclusive, salvar toda a sua parentela, toda a sua família, porque aqueles que estavam com ela, Deus mandou poupar. Então, sendo uma mulher virtuosa, ela edificou a sua casa. Ela poderia ter sido destruída junto com toda a cidade, mas ela foi poupada. No meio de toda uma cidade, aquela prostituta chamada Raabe, ela estava vivendo na plenitude de servir a um Deus poderoso. E ele deu uma ordem a Josué e aos seus homens: não toque em Raabe.
e ela foi poupada. Amado, ali ela já tinha se tornado essa mulher virtuosa. Ela já tinha deixado de ser a prostituta, porque quando ela encontrou com Jesus, que ela teve um encontro real com ele, ela pediu perdão de todos os seus pecados e ela decidiu servir a esse Deus Todo-Poderoso. Então ali ela já estava vivendo em plenitude de vida com Deus, com plenitude de vida com Deus, e Deus sabia disso. Deus conhecia as intenções do coração de Raabe. Ela já tinha ajudado os homens de Josué, ela já tinha escondido eles. E Deus conhecia o coração de Raabe, as intenções do coração. Lembra? Deus conhece. Então, amados, Deus deu uma ordem a Josué. E Josué poupou, ele e os seus homens, poupou a vida de Raabe, de quem estava com ela. E ali, Raabe já tinha conhecido a esse Deus. E ela já estava vivendo plenitude de vida em Deus, sendo filha amada do Pai. Sim, ela, aquela prostituta, ela aceitou Jesus e ela decidiu viver no centro da vontade de Deus. E foi salva ela e a sua casa. E ela era, sim, aquela mulher virtuosa que Deus a fez para ser. Ela tinha se desviado do caminho, mas ela teve um encontro real e verdadeiro com Deus. E ali, amados, ela voltou para a casa do Pai. E eu quero que você volte hoje para a casa do Pai. Eu quero que você se coloque na busca de volta, para que você volte, tenha esse encontro verdadeiro com Deus e que você volte para a casa do Pai. Ele tem promessas especiais para a sua vida, promessas únicas para você. O que ele tem para você, ele não tem para mim. Então não temas, não tenha medo, ele estará contigo, como ele fala comigo todos os dias. Ei, filha, tira as ansiedades do seu coração, eu estou contigo, seja forte e corajosa, apenas faça a sua parte, que eu te ajudarei. O milagre é comigo, filha. O milagre é comigo. Faça a sua parte, que eu te ajudarei. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. E eu vou te livrar de tanta coisa que você nem vai ouvir, nem vai saber, porque existe tanto livramento de Deus para nós, amados. Quando nós estamos debaixo da sua poderosa mão, ele cuida, ele zela, ele guarda, ele é um anjo que manda. Não, ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Mas quando você está com muita luta, com muita dificuldade, com muita tribulação, a palavra dele fala que ele virá pessoalmente te socorrer. Então, venha de volta para a casa do Pai. Ele tem grandes promessas para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos apenas ter um encontro real e verdadeiro com esse Deus, para que possamos viver as promessas dele para a nossa vida. E eu quero que nessa manhã você se dedique, que você tenha um tempo, pare um pouco, põe um louvor, escute a voz de Deus, fale com ele, se entregue, confesse ele como o único e verdadeiro Deus. E aí, amados, ele vai te direcionar a uma igreja, a uma congregação. Eu não estou te falando de tábuas de igreja, estou te falando de um Cristo que veio para que você tenha vida e vida em abundância. As promessas dele estão sobre a minha e sobre a sua vida. E o que ele tem para mim, ele não tem para você. Então não precisa ter inveja. Mulher, você precisa dar as mãos, andar juntas, porque a minha luz e a sua luz junta vai brilhar mais. Nós seremos luz para muitas mulheres nessa escuridão de trevas que está o mundo. Eu e você precisamos caminhar, buscando resgatar mulheres da garra de Satanás. Até aquelas, amadas, como você viu aqui, Raabe, uma prostituta. Deus tem vida e vida em abundância para a vida dela. Deus tem vida e vida em abundância para você. Então eu quero que você compartilhe essa live com quantas mulheres e homens você quiser compartilhar. Compartilha, porque talvez tenha uma mulher aí se achando que ela não serve mais, que ela pecou, que não tem salvação para a vida dela. Ei, Deus tem planos para a sua vida desde o dia que ele te criou. Você se desviou do centro da vontade dele, mas ele quer que você restaure a sua real identidade de filha, que você volte para a casa do Pai.
Ei, Ele quer que você volte para a casa dele. E as promessas do Senhor, aqueles que ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje Ele te ordena, o Senhor teu Deus, o meu Deus, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Ele dará ordem aos seus anjos para acampar a seu redor, para que o mal, amada, não te alcance mais, para que você venha viver no centro da vontade dele, e ele vai cuidar de você, e você vai ser forte, corajosa, e você vai ser determinada. Vai ter dia que eu vou estar fraca, vai, mas ele vai te sustentar, ele será a tua força, e você vai resistir o dia mau. A palavra de Deus fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu e você precisamos resistir todos os dias. É fácil? Não. Mas ele vai nos ajudar. Ele vai nos guardar. Então eu quero deixar mais uma palavra para você. Somente a palavra de Deus é suficiente para trazer as inspirações necessárias para uma vida plena e abençoada. Aonde, amados? No centro da vontade de Deus. Então eu quero que você entenda isso. A busca pela plenitude só tem um caminho. Caminho da verdade e da vida. Porque a palavra dele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a busca da plenitude começa na busca em Deus, na palavra, no manual do fabricante. Ele quer que você volte para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Ele quer restaurar a sua real identidade de filho, de filha, para que você possa ser resgatado, ser curado. E aí você vai confessar os seus pecados. E Deus vai jogar no mar do esquecimento. E aquele que conheceu a verdade, que conheceu a Cristo, vá, caminhe, se santifique todos os dias. Aquele que pecava não peca mais. Aquela que adulterava não adultera mais. Aquela que prostituía não prostitua mais. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que matava não mata mais. Ei, ele quer que você volte para a casa do Pai. Ele vai apagar os seus pecados, jogar no mar do esquecimento. E você vai buscar a plenitude, a caminhada. É uma caminhada, é uma jornada. Você vai ter um processo para ser lapidado e transformado. E ele vai te ajudar, porque ele falou, ei filho, ei filha, eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Até lá, quando você estava pecando, ele estava contigo, só que agora você confessou os seus pecados e deixou, e resolveu viver em busca da plenitude da vida em Deus. Começa aonde? No confessar Jesus como único e verdadeiro Deus, e pedir que ele venha viver você, se tornar o templo do Espírito Santo de Deus. E aí, amados, somente a palavra de Deus é suficiente para trazer instruções necessárias para uma vida plena. Plena onde? Plena e abençoada em Deus. Porque os planos dele, para mim e para você, as promessas dele para as nossas vidas irão se cumprir, independente da minha ou da sua vontade. Se eu escolher viver debaixo da poderosa mão de Deus, as bênçãos do Senhor me alcançarão. As bênçãos do Senhor correrão até mim. Então, busque ao Senhor. Confesse ele como único e verdadeiro Deus e venha caminhar na busca da plenitude. Ei, da construção dessa plenitude é um processo, mas você precisa começar com vida em Deus. É prioridade. Depois você olha para dentro de você, tira tudo que não serve, joga no mar do esquecimento, confessa os seus pecados e caminhe buscando santidade, porque você se torna templo do Espírito Santo. O DNA de Cristo, ele escolheu que o filho dele viesse ao mundo através do ventre de uma mulher. Ele já nos empoderava. Quando ele nos criou, ele tinha um propósito, uma missão para a vida da mulher. E eu e você somos templo do Espírito Santo. Nós carregamos e geramos vida em nós. Não existe poder maior no mundo. Então, amados, volte para a casa do Pai. Venha restaurar a sua real identidade de filha, amada do Pai. E que Deus possa te abençoar. Que Deus possa
que as promessas dele estejam sobre a sua vida. As promessas dele é que as bênçãos dele correrão atrás de você. Onde você colocar as suas mãos e as plantas dos seus pés será abençoado. As bênçãos do Senhor estarão com você ao entrarem, ao saírem. Ei, as bênçãos do Senhor estarão sobre sua vida, onde quer que você andar. Então, que nessa quarta-feira você tenha convicção que você está vivendo no centro da vontade de Deus. Fica calma, fica tranquila. Tudo é no tempo dele. Nada fugiu do controle dele. Bom dia, minha amiga Adriane. Que Deus possa te levar a viver no centro da vontade dele. Mas não há lugar para você buscar vida plena, plenitude, sem estar no centro da vontade de Deus. Então a palavra dele é essa para você nessa manhã. Não importa quem seja você, porque muitos torceram o nariz para falar, uma prostituta? Ei, Deus veio para todas as mulheres, para todas as mulheres. E ele quer que você hoje tenha a convicção que ele quer te restaurar, quer te curar, quer te limpar, quer te colocar de volta na casa do Pai, ser filha amada dele. Então, que Deus te abençoe, que abençoe a sua casa, a sua família, abençoe seus projetos, seus sonhos. Ei, sonhos de Deus, ele tem promessa para você. E os sonhos dele são maiores e melhores que os seus e que os meus. Então, não temas, eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Eu, advogada, você juíza, promotora, a pastora Ana Teresa era juíza e Deus a fez juíza para que depois ela se tornasse uma pastora para pregar a palavra dele com autoridade. Então, amados, a Débora era uma juíza que foi ordenada pelo Senhor e ela exercia o seu ofício debaixo das palmeiras. Quando Deus te levantar para ser quem ele tem para você nessa terra, não importa onde você esteja, ele vai te levantar e você vai se tornar autoridade, porque quem vai te levantar é o Senhor. Então não temas, ele é contigo. Busque-o, busque viver no centro da vontade de Deus e você viverá em plenitude de vida espiritual, emocional e físico. Então vamos lá, vamos cuidar da saúde. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Amanhã é quinta. Até sexta-feira. Amanhã não vou conseguir fazer a live. Então, na sexta-feira, nós teremos um encontro aqui. Eu estou fazendo uma formação, amados. E aí, eu estou num processo. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Dia inteiro de aula. Começa agora às 9 da manhã e termina 10 da noite. Está bem pesado. Mas é formação. Deus quer me tornar autoridade nessa terra. Então eu preciso correr atrás de conhecimento, porque é o conhecimento que nos liberta. Então ele falou, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então vamos lá? Vamos viver a nossa quarta-feira? Que Deus te abençoe. Um abraço.